uma introdução à biologia do câncer. Nesta série de vídeos, vamos apresentar algumas características comuns a diversos tipos de câncer. Elas são: proliferação celular descontrolada, perda da capacidade da célula realizar apoptose, a morte celular programada, invasão tecidual e metástase, angiogênese, processo que aumenta o suprimento sanguíneo do tumor. Células normais requerem sinais químicos que estimulam o seu crescimento. Estes sinais, ou moléculas ligantes, são fatores de crescimento, inibidores, componentes da matriz extracelular e moléculas de adesão celular. Estes sinais são transmitidos para o interior das células através de proteínas receptoras que se encontram na superfície da membrana plasmática. Cada molécula sinalizadora, ou ligante, se encaixa aos seus receptores específicos. De forma geral, os receptores possuem 3 domínios: domínio ligante extracelular, domínio transmembrana e domínio intracelular. A proteína receptora é ativada quando a molécula sinal se liga ao seu domínio extracelular. Isto feito, o domínio intracelular tirosina quinase é ativado, causando a fosforilação de outras proteínas em uma cascata de reações que estimula o crescimento e a divisão da célula. Células malignas produzem seus próprios fatores de crescimento em uma ação autócrina. Por exemplo, glioblastomas são capazes de produzir seu próprio fator de crescimento derivado de plaquetas, PDGF. Sarcomas produzem fator de crescimento tumoral, TGF-alfa, e excesso de receptores de fator de crescimento epitelial. Em células normais, a produção desses fatores de crescimento, assim como de seus receptores, é limitada pelo nível de expressão gênica e tradução de proteínas. Nas células tumorais, esta restrição é rompida devido a mutações na região promotora dos genes ou por amplificação gênica, a qual consiste na multiplicação de cópias de genes responsáveis pela produção de proteínas envolvidas na progressão do ciclo celular. Usando sarcomas como exemplo, vemos uma produção excessiva de receptores de fator de crescimento epitelial. O excesso desses receptores potencializa a capacidade de crescimento celular pelo encontro de ligantes ao excessivo número de receptores. A superprodução de receptores pode levar à condição de sinalização independente de ligante, quando os receptores são estimulados mesmo na ausência da molécula sinal. Mutações que causam alterações estruturais nos receptores podem levar à ativação independente de ligante. Por exemplo, a versão truncada do receptor de fator de crescimento epitelial, na qual o domínio enzimático intracelular se encontra alterado, causa ativação constitutiva deste receptor. O receptor de EGF, conhecido como ER1 ou ERB1, é membro da subfamília dos receptores de tirosina quinase tipo 1. Esses receptores são encontrados em células normais da pele, mama, cólon e pulmão, entre outros tecidos. Esses receptores possuem papel central no controle da divisão celular, diferenciação e sobrevivência da célula. Esses receptores são superexpressos em tumores de cólon, reto, cabeça e pescoço, entre outros tecidos. Quando um ligante específico se liga ao seu receptor, acontecem mudanças conformacionais que levam à ativação do domínio enzimático desse receptor, o que inicia uma cascata de sinais específicos na célula. Por exemplo, a atividade tirosina quinase de certos receptores ativa vias metabólicas específicas. Este fenômeno é chamado transdução de sinais. A transdução de sinais ativa uma série de eventos no citoplasma, que eventualmente chega até o núcleo celular, estimulando a transcrição de genes envolvidos na progressão do ciclo celular, o que resulta em proliferação celular. Uma das cascatas de eventos relacionadas ao câncer é o da via metabólica da MAP quinase. Outros exemplos são os das vias metabólicas fosfoquinase 3, AKT e mTOR. Estas vias estão relacionadas uma com a outra e com outras vias metabólicas da célula. Uma vez que o sinal chega ao núcleo, fatores de transcrição são acionados.
Esses fatores transcrevem genes que codificam fatores de crescimento que estimulam a proliferação celular. O resultado final da transdução de sinais de qualquer fator de crescimento é a replicação do DNA e consequente divisão da célula. Uma célula cancerígena se torna 2, 2 se tornam 4, 4 se tornam 8 e assim sucessivamente. Em nível tecidual, isso significa aumento do tamanho do tumor. Muitos componentes das vias metabólicas acionadas pela transdução de sinais de crescimento são alvos de terapias anticâncer. As drogas terapêuticas podem atuar em ligantes, receptores, mensageiros secundários intercelulares e fatores de transcrição. Ligantes podem ser neutralizados antes de se ligarem aos seus receptores. Exemplo disto é a droga bevacizumab, ou Avastin, a qual consiste de um anticorpo monoclonal que se liga ao fator de crescimento endotelial vascular, VEGF. O fator de crescimento derivado de plaquetas, PDGF, e o fator de crescimento de fibroblastos, FGF, são outros exemplos de ligantes alvos terapêuticos. Os receptores celulares também podem ser inibidos. Cetuximab ou Erbatox é exemplo. Este consiste de um anticorpo quimérico que se liga aos receptores de fator de crescimento epitelial, inibindo-o competitivamente. É possível também inibir a atividade enzimática do receptor com pequenas moléculas que se ligam ao domínio tirosina quinase. As moléculas conhecidas pelos nomes de gefitinib ou Iressa e erlotinib ou Tarceva são exemplos.